Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais à Corsa da Manhã. Neste mês de fevereiro estamos tratando do segredo da vida cristã vitoriosa. E estamos falando a respeito de uma vida secreta com Cristo em Deus, que é o que nós falamos ontem. Nossa vida escondida em Cristo em Deus. Então, nós vamos considerar esta vida secreta com Cristo em Deus, nós vamos considerá-la no sentido que está estabelecido nas Escrituras e que propõe a cada cristão uma vida contínua de descanso e de vitória. Mas como nós podemos, no meio de tanta turbulência, encontrar uma vida de contínuo descanso e vitória? Esta vida, como nós vimos ontem, é uma vida que está muito além do nível normal da nossa experiência cristã, que nós chamamos uma vida em um plano mais alto. Devemos considerar, então, o que consiste esta vida secreta e como ela se difere de qualquer outra experiência cristã. Viver esta vida secreta é simplesmente deixar que o Senhor carregue os nossos fardos e dirija as nossas vidas, em vez de tentarmos fazer isso por nós mesmos. A maioria dos cristãos é como um homem que, andando pela estrada, esforçando-se muito para carregar uma grande carga, passando um caminhão e um motorista lhe oferece então carona, vendo o tamanho da carga que aquele homem carregava. O homem aceita, claro, alegremente esta oferta e, ao entrar no caminhão, porém, ele continua com a sua carga nas costas. O motorista então sugere a ele: coloque esta carga no chão. Mas o homem diz: já é muito pedir a você que me leve, e não me atreveria a pensar em pedir que você também leve a minha carga. O pobre homem não parou para pensar que o caminhão estava carregando tanto o seu corpo como a sua carga. Da mesma forma, muitas pessoas que se entregaram aos cuidados da proteção do Senhor Jesus ainda continuam a se esforçar para levar o peso de seus fardos. Eles estão vivendo esta vida sem um descanso, sempre cansados, se sentem muitas vezes sobrecarregados durante todo o tempo em sua caminhada e a sua jornada cristã. Quando nós falamos em fardo, nós queremos dizer algo espiritual, ou também pode ser algo material, ou alguma coisa circunstancial que nos perturba, nos pesa, né? Quantas pessoas reclamam de dor nas costas, de dor nos ombros, muitas vezes porque estão carregando cargos pesados. Fardos pesados. Então, antes de tudo, nós devemos pensar: o maior fardo que nós temos de carregar muitas vezes em nossa vida é o nosso próprio eu, nossa maior carga. A coisa mais difícil que temos em nossa vida é dirigir a nós mesmos. O que nos perturba e aquilo que nos preocupa mais do que qualquer outra coisa é a nossa própria vida diária. Isso inclui carregar o nosso corpo, carregar os nossos sentimentos, as nossas fraquezas, as nossas tentações, decepções e frustrações e coisas que nos escravizam e nos põem muitas vezes em trevas, em escuridão, sem sabermos para onde ir. O primeiro fardo que você deve livrar-se, ou que nós devemos nos livrar, é de nós mesmos.
Você deve entregar, assim como todas as suas experiências interiores, tentações, sentimentos, aos cuidados e à direção de Deus. Ele nos criou para que nós possamos compreender que Ele sabe como dirigir a nossa vida e que nós deveríamos confiar nele. E isso Ele fará. Quando nós lemos lá 2 Timóteo, capítulo 2, 21, nós vimos que Deus está preparado para realizar esta obra. Nós precisamos confiar nele. Quem sabe nós possamos orar e pedir: Senhor, eu entrego a Ti. Tenho tentado de todas as formas imagináveis fazer o que eu sei que deveria fazer, mas eu tenho fracassado. Agora eu entrego a Ti. Toma posse completa da minha vida. Faz de mim tudo aquilo que lhe agrada. Modela-me conforme uma pessoa que seja agradável a Ti, que confie em Ti. Então entrego em Tuas mãos, de acordo com as Tuas promessas de que levaria a nossa carga, os nossos fardos. Creio que o Senhor pode fazer isso. E eu quero Te honrar com a minha fé. Creio que me farás vaso para a honra, santificado e útil ao Senhor e preparado para toda boa obra. Então, nós precisamos aprender a descansar e entregar completamente todo o fardo e toda a carga a Ele. Em seguida, nós devemos, então, nos desvencilhar, desse fardo. Muitas vezes pode ser problemas que nós estamos enfrentando, e até mesmo em nosso próprio trabalho, porque na verdade os nossos fardos que carregamos é quando nós tentamos fazer o papel de Deus em nossas próprias vidas ou na vida de outras pessoas. Nós devemos nos desvencilhar de tudo aquilo que nos preocupa, tanto na nossa vida interior como na nossa vida exterior. Todos os cristãos entregam ao Senhor os cuidados da sua alma para a eternidade, por terem certeza que não podem por si mesmos lidar com isso. Mas as coisas dessa vida elas tentam carregar sobre os próprios ombros. Talvez achem demais pedir ao Senhor que as carregue também os seus fardos. Nós precisamos deixar estas dificuldades com Ele. Muita gente entrega os fardos ao Senhor, mas os toma novamente e continuam a ficar preocupados e muitas vezes infelizes. Mas nós devemos entregar verdadeiramente os nossos fardos ao Senhor e deixá-lo lá, simplesmente esquecer. Mas se a preocupação e a ansiedade voltar, entreguemos novamente ao Senhor. Façamos isso repetidamente, quantas vezes forem necessárias, até esquecermos dessa preocupação. E então nós podemos entrar em perfeito descanso. Então, o segredo é exatamente este: descobrir que o nosso Deus, Ele nos deu um segredo precioso. Ele disse: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pelas súplicas e com ações de graça, apresentem os seus pedidos a Deus. Filipenses 4:6. E esse mandamento é um mandamento seguido de promessa. Se obedecermos, a paz de Deus, que excede todo entendimento, montará guarda em nossos corações e mentes. Existem muitas outras coisas a serem ditas sobre esta vida secreta com Deus. Há muitos detalhes que o Senhor Jesus faz com aqueles que realmente se entregam de forma concreta. Mas o centro da questão pode ser também resumido da seguinte maneira: a alma que compreende esse segredo encontra então o caminho para o descanso, para os tesouros de Deus. Que o Senhor nos dê fome, porque de uma vida abençoada. Nós gostaríamos realmente que cada um de nós, Pai, gostaria realmente que nós abríssemos mão desse fardo
que nós possamos realmente entregar na direção do Senhor a nossa vida nas mãos daquele que realmente pode conduzi-la. Se você está cansado, o descanso sobre o qual falei aqui, ele é o segredo para uma vida de descanso e de vitória. É assim que nós devemos entregar a nossa vida sobre os cuidados do Pai, pois ele vive em perfeita tranquilidade e deseja que os seus filhos andem assim também. Devemos viver então o nosso momento presente, recebendo este segredo sem questionar, mas que nós possamos realmente entregar tudo aos cuidados do nosso Pai. Devemos lembrar que o segredo para uma vida secreta em Deus é não andar ansioso por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pelas súplicas e com ações de graças, apresentarmos todos os nossos pedidos a Deus, lembrando desta preciosa promessa, que se a gente obedecer, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Então, que nós encontremos nessas palavras, então, o socorro bem presente no tempo desta angústia, deste peso ou desse fardo que nós possamos estar carregando. Entregue realmente pela fé a Deus, para que nós possamos viver uma vida realmente de descanso e de vitória. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais à Corsa da Manhã.